Olá, salve, salve! Olha quem tá aqui às 23 horas agora. Tô muito contente com esse horário. Pra mim, muito melhor do que o horário que a gente estava fazendo, das 19h20. Bem-vindos! Bem-vindos aí, cadê o povo da última hora? Da última hora do dia. Vamos ver quem tá por aqui. Quem é guerreiro, quem dorme tarde, quem, sei lá, já tá deitado, quem ainda está na sala, desligou agora um pouco a TV, deixou no mudo, para poder ouvir a live, poder estar aqui. Muita gente agradecendo a mudança de horário, muita gente falando que é muito melhor assim, que não estava conseguindo ver no outro horário, e eu senti isso, né? Tanto é que fui lá conversar com a minha equipe que a gente precisava mudar esse horário, porque tinha muita gente precisando ou querendo, né, participar ao vivo e não podia. Sejam todos bem-vindos, já tem uma turma aqui presente. Leilane, buenas, Ânica, tá aqui, olha, tá acordada hoje, tá vendo que bonito? Rafaela, Giuliano, meu caro, bem-vindo. Pedro, Thales, Marcela, Luana, Valquíria, aí ó, Narciso em Redenção, tava esperando, né, o povo do grupo aparecer aí. Narciso em Redenção. Patrick, boa noite. Simone, boa noite. Thales, já falei. Valéria, gostou do horário também. Que bom. Carlos, boa noite. Eu e minha velha. Eu espero que você esteja falando da sua mãe e não da sua mulher, porque chamar a mulher de velha pra acabar, hein? José, bem-vindo. Mara, bem-vinda. Flávia também. Narciso em Redenção, presente. Olha aí, olha só, tá vendo? A audiência é sempre melhor nesse horário. Já tem, ó, muito mais gente do que durante o dia. Vamos lá então, vamos pro nosso tema de hoje. Aliás, vocês viram que num dos stories de hoje eu postei lá, né, uma imagem muito bonita, por sinal. Não posso contar que é a logo de um projeto novo. Que, enfim, vem novidade por aí. Dia 31 de agosto, essa novidade começa de fato a acontecer, né? E daí deixa de ser novidade. Mas se preparem que a gente vai ter umas coisas bem legais, umas ações, uns projetos novos que a gente está formulando aí, pensando, desenhando. E dia 31 de agosto a gente joga ele no ar e vocês ficam sabendo, tá? Família Mororo presente. Bem-vindo, Felipe. Jorge, live sobre a rebelião das Más, o THC foi muito boa. Ah, obrigado, Jorge. Posso, eu ainda vou voltar, óbvio, nesse tema. Júlia tá aqui, Marcela, Cleide, enfim. Ótimo horário, que bom, todo mundo agradecendo pelo horário. Então eu quero um monte de coraçõezinhos aqui do lado. Enche de coração isso daqui. E envia live também para outras pessoas. Eu quero falar sobre uma coisa hoje. Eu quero falar sobre um tipo de olhar. Eu quero falar sobre um tipo de perspectiva sobre a vida, tá? Esse é o tema de hoje. Quero falar mesmo aquilo que eu considero que é mais um olhar de vida quando a gente contrapõe com outro tipo de olhar que infelizmente a maioria de nós nutre, que é um olhar de morte, é um olhar, enfim, um olhar que destrói, um olhar que diminui, um olhar que torna a vida muito pior, muito mais incompleta, tá? Quero falar de olhar hoje. Veja só, hoje eu conversava com uma aluna minha no atendimento da bioiatria e eu dizia para ela o seguinte: olha, grande parte das relações, vou começar falando de relações humanas, de relações a dois, né? Claro, relações a três já não, enfim, já extrapola o próprio significado de relações. Então, nas relações humanas, naquelas mais assim duradouras, as grandes amizades, os casamentos, né? Namoros e casamentos, etc. Você percebe que as coisas começam a degringolar, ou seja, as coisas começam a piorar. A relação começa a minar, começa a minguar, como a gente fala, quando o olhar que você assume perante o outro, sobre a relação, é um olhar daquilo que falta. Olha só, eu quero estabelecer essa comparação aqui. Quando você pensa assim, quando você se apaixona,
Vou alterar aqui a linha de raciocínio. Quando você se apaixona e a gente brinca, que a gente não enxerga mais nada direito, e que aquela pessoa, meu Deus, parece a melhor pessoa do mundo, parece a pessoa mais perfeita, né? E que você precisa estar com ela, que você fica louco por ela. Então, todos aqueles sentimentos que acompanham a paixão, você percebe que quando você está nessa fase da relação, o teu olhar sobre o outro, ou o teu olhar para o outro e para aquela relação que está nascendo, é um olhar que se refere ao que sobra no outro. Essa sobra, muitas vezes projetada, muitas vezes ilusória, muitas vezes é uma hipérbole da tua parte, porque você está apaixonado, então você infla o que tem no outro, mas de alguma maneira podemos dizer, é um olhar para aquilo que sobra. Ou seja, é um olhar que separa do outro, daquele por quem você está se apaixonando, ou aquela amizade que está nascendo, separa do outro só o que tem de bom. E quando a gente está apaixonado, e esse, aspas, é o erro característico da paixão, é um erro no sentido de que não é real, não corresponde à realidade, mas é bom que aconteça, senão ninguém se apaixona, certo? Já falei sobre isso outras vezes. Quando a gente se apaixona, a gente pega essa parte que foi separada, essa parte boa, do olhar para aquilo que sobra, e a gente enaltece bastante aquela parte do outro que a gente separou, que é a parte boa. Então, essas relações que perduram, e que perduram de uma maneira leve, e que perduram de uma maneira boa, de uma maneira que faz bem para os dois ali que estão envolvidos, essas relações, desde o nascimento, elas assumem uma perspectiva sobre o outro, que é uma perspectiva daquilo que sobra. Ou seja, daquilo que tem e tem em abundância na relação, na pessoa. Entende? Ao passo que quando as relações começam a declinar, quando os sentimentos já não são mais os mesmos, quando a gente começa a cansar, seja da pessoa, seja da relação mesma, a gente começa a preferencialmente adotar um olhar para aquilo que falta. Ou seja, ele não é bem aquele tipo de homem que eu esperava, ou ele não tem aquela característica que o outro tem, ele não é tão bonito, ele não é tão inteligente, eu achei que o meu marido seria assim, assado, eu achei que nós viveríamos de tal maneira. Você entende? Você começa, como sempre a gente faz, princípio de seleção, naquelas relações que caminham para o declínio, que caminham para o ocaso, como se fala de uma maneira mais elegante, aquelas que vão terminando aos poucos, elas só vivem esse processo porque um ou os dois adotaram um olhar, uma perspectiva preferencial para aquilo que falta e não mais para aquilo que sobra. Deu para entender o raciocínio? Eu nunca ouvi um testemunho, e nem mesmo na minha vida pessoal, nunca vi um testemunho de um casamento, de um namoro ou de uma amizade que tenha chegado ao fim, que não tenha acontecido também em razão desse olhar preferencial sobre aquilo que faltava no outro ou na relação. Falta. É um olhar preferencial, esse olhar que nós vamos chamar de um olhar sem amor, de um olhar cheio de desamor, ou sem amor ou pleno de desamor. É o olhar que prioriza o que falta no outro. Ele não é tão educado quanto o meu amigo, ela não é tão bonita, ela não é tão gostosa como aquela outra, ela não é isto, ela não é aquilo, ela me dizia que faria tal coisa, ela diria que nós seríamos assim, ela me prometeu que ia ficar em casa, ela me prometeu que ia trabalhar. A gente começa a fazer uma segmentação do outro, e isto vai servindo para retroalimentar, para nutrir uma pretensão de fim, de separação, de justificativa pessoal para se afastar, para acabar, e o nosso olhar vai viciando sobre aquilo que falta no outro, porque sempre vai faltar. Sempre vai faltar.
Quem acompanhou a 4ª aula do erro de Narciso, e quem não viu, corra depois para o YouTube para assistir, vai ver lá que o Lavelle, inclusive, diz que nunca uma pessoa vai nos satisfazer completamente, vai nos satisfazer em todas as nossas pretensões, porque há no ser humano um desejo de perfeição, de completude, que obviamente outro ser humano não tem como atender integralmente. É impossível para outro ser humano. Este é um apetite, como eu digo lá naquela aula, que só Deus pode atender. Só Deus pode satisfazer plenamente o coração cheio de fome de completude que existe no homem. Então, de fato, mesmo aquela pessoa que está comigo há tantos anos, que eu amo, que nós temos uma história, mesmo ela não vai satisfazer todas as minhas necessidades. Aliás, ela nem tem que fazer isso, certo? Ela não vai encaixar perfeitamente em mim. Ela não vai ser tudo o que eu pensei, tudo o que eu sonhei. Ela não vai. Isso é fato. Conviva com isso. Porém, quando você ama, ou quando você tem um olhar amoroso sobre a pessoa, para a pessoa, você não é que você desconsidere as faltas, desconsidere as ausências, mas você prioriza o que tem, o que está presente, atualizado, aquilo que sobra, aquilo que o outro tem para dar. Você prioriza isso. Isso é uma questão, para mim, é uma coisa inquestionável isso. Que aqueles que têm um olhar amoroso priorizam uma perspectiva sobre o outro, sobre o seu amor, que é uma perspectiva que incide na sobra, no que tem, no que está sendo promovido, no que está sendo oferecido, no que está atualizado na presença do outro. Percebem? Eu, certa vez, ouvi uma frase dentro da igreja, uma frase muito simples, despretensiosa, mas eu achei ela extremamente verdadeira. E me ocorre agora essa frase aqui falando com vocês desse tema. A frase do sujeito, que era um músico lá na igreja, dizia o seguinte, a frase dele: o rico não é aquele que mais tem, o rico é aquele que menos precisa. Olha que frase simples, olha que frase... Puxa, acho tão boa a frase, tão boa. O impacto dela para mim é tão verdadeiro. O rico não é aquele que mais tem, o rico é aquele que menos precisa. Porém, na nossa vida, no tipo de vida que nós temos hoje, no tipo de assédio que nós sofremos o tempo todo, especialmente com essas redes sociais, não permite, ou pelo menos dificulta, que eu assuma essa perspectiva. Que eu me assuma como alguém que precisa muito pouco, ou de muito pouco, para ser feliz. O que, na verdade, essa cultura de massa, midiática, as redes sociais e tudo mais que fica nos assediando, o que isso faz conosco é ficar alimentando, paradoxalmente, alimentando insatisfações. Alimentando um desejo juvenil de que ninguém é bom para mim, ninguém me compreende, ninguém me satisfaz, ninguém está à altura, e essa mesmo que está aqui do meu lado, não, olha, ela não é tudo o que eu queria, ela não é tudo o que eu preciso, entende? Então, assim, nada é tão bom. Então, de fato, a nossa cultura atual, especialmente essa cultura de massa, ela jamais vai fazer com que a gente, que a gente incorpore a frase desse músico católico que eu ouvi. Essa frase vai parecer sempre loucura, que o rico é aquele que menos precisa. Entende? Há uma beleza muito elegante, muito delicada em você precisar de pouco para ser feliz. Em você cultivar pequenas coisas. Em você ter um olhar compassivo, caridoso, amoroso, desejante do outro, naquilo que ele tem de bom, naquilo que ele tem de melhor, naquilo que você reconhece como uma riqueza dele e que aquilo já te encanta. Você salva a realidade do outro por aquele pouco de riqueza que tem nele. Você salva a realidade do outro. Tá entendendo? Sendo que o olhar que é alimentado hoje pela nossa cultura nos impede disso praticamente.
eu descarto a realidade do outro, eu condeno a realidade do outro, eu jogo fora a realidade do outro porque ele não tem, ele não é, ele não dá tudo o que eu acho que ele deveria dar, ter, etc. Deu para entender? Então, assim, você pode até entender, menos é mais, mas não é só uma questão de que menos é mais, é uma questão mesmo de amorosidade, entende? Porque se eu olhar, se eu esquadrinhar o outro, isso serve para qualquer outro. Se eu esquadrinhar o outro, se eu pegá-lo, torná-lo um objeto para a minha razão, para a minha análise, sempre vai ter mais falta do que sobra. Sempre vai ter mais razões para o descarte, o desprezo, a insatisfação, do que para o consolo, a alegria e o contentamento. Sempre. Mas mesmo pessoas muito boas, muito legais, mesmo. Porque é ser humano, gente. É miséria, é pobreza, é miséria, é vício, enfim, é isso. A gente tem isso dentro da gente. A gente tem as coisas boas também. A gente tem uma quantidade absurda de coisas ruins dentro de nós. Absurda, que faz a gente ser um miserável. E tem que ser assim, porque senão a gente não pede ajuda. Se a gente não for miserável, não tem por que a gente recorrer a Deus ou a qualquer outra ajuda. Ok? Então, se você esquadrinhar qualquer outro da tua vida, teu namorado, teu marido, teu filho, tua amiga, qualquer outro, você vai perceber o quê? Que não se sustenta. Racionalmente falando, não se sustenta aquilo. Porque o outro tem lá todas aquelas feiuras dentro dele, que quando você olha friamente, puxa, desestimula qualquer um. Qualquer um. E com toda essa cultura de massa e midiática aqui, ecoando, falando com você, te sugerindo imagens e mais imagens, você vai ver que aquilo que você vive, aquela pessoa do seu lado, não é suficiente. Ou está muito abaixo das imagens de desejo que são incutidas dentro de você. Deu para entender? O que eu estou chamando de um olhar amoroso mesmo, porque é compassivo, porque é caridoso com a presença do outro e porque é rico naquele sentido da frase que eu falei, é de você olhar o outro e salvá-lo pelo que ele tem de sobra, pelo que ele tem de bom. Estou identificando sobra como aquilo que ele tem de bom, que tem para doar, que tem para fora, ok? Então você salva a presença do outro. É um olhar divino, é análogo ao olhar divino. Porque é óbvio que no nosso julgamento Deus não fará continha matemática. Nós sabemos disso. São Paulo apóstolo, no final da sua vida, diz: combati o bom combate. São Paulo apóstolo não faz conta. Acertei mais ou errei mais. Que será? Deu negativo ou positivo a minha conta no final? Entre os meus erros e os meus acertos? Não. O que ele pode dizer com toda convicção é: combati o bom combate. E ele crê na misericórdia divina, no sentido de que Deus vai salvá-lo, não só pela intenção, pelo combate mesmo que ele se propôs a fazer, mas pelas coisas boas dele, por aquilo que sobra. Deus fará tudo para salvar a alma do sujeito por aquilo que sobra nela, por aquilo que tem de bom. Esse olhar é o que nós temos que ter uns com os outros, especialmente com aqueles que nós dizemos amar, com aqueles que dividem a vida com a gente. A gente salva o outro por aquilo que sobra. E a gente não condena o outro por aquilo que falta. Deu para entender? Salva o outro por aquilo que sobra e não condena o outro por aquilo que falta. Com todo mundo que eu tenho que ser assim, Thiago? Não, é impossível. Você não vai ser assim com todo mundo. Vida real, você não vai ser assim com todo mundo. Mas com aqueles com quem você se importa, ou com quem você tem uma relação, pelo amor de Deus, faça isso. Alimente isso. Nutra esse tipo de amor dentro de você. Um olhar para o outro que salva a realidade do outro. Salva a relação por aquilo que sobra. Não perde, não descarta, não joga fora por aquilo que falta. Ok? Muito obrigado.
ficamos por aqui hoje. Olha, esse horário é 1000 vezes melhor. Eu ficaria ainda horas falando com vocês aqui, né? Mas tem tanta gente que deve precisar acordar cedo, que tem coisa para fazer, que tá cansado, etc. Então, vamos manter a nossa média de 20 a 30 minutos nessas lives de final do dia, tá? Amanhã, novamente, às 23, estaremos aqui, tá? Muito obrigado, bom descanso, boa noite e como sempre a live depois vai pro YouTube sim. Tchau, tchau, bons sonhos para todos vocês.